Hoje nós vamos ver em história, nosso conteúdinho é sobre a primeira e a segunda invasão francesa, tá bom? Os franceses, como nós sabemos, assim como os demais outros povos também da Europa, né, holandeses, ingleses, é claro, não aceitaram o acordo, puxando aqui, revisando um pouco o nosso conteúdo anterior, né? Falando sobre, eles não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Depois teve o quê? Teve as capitanias hereditárias, né, que também não prosperaram. O Tratado de Tordesilhas, que dividia o Novo Mundo, né, no caso, as nossas terras, que atualmente é o Brasil, dividiram apenas em 2 países, entre Portugal e a Espanha. Então, os outros países, como nós sabemos, claro, eles não ficaram, né, satisfeitos com essa divisão e estavam o tempo todo rondando, né, o litoral, à procura também, né, de se estabelecer aqui nesse novo mundo, nessa nova terra descoberta aqui, inicialmente habitada apenas por indígenas, como nós sabemos. Então, hoje nós vamos ver um pouco, né, sobre essas invasões francesas, aonde que ocorreram, em quais locais do nosso país ocorreram essas invasões francesas, tá bom? O objetivo delas, por quê, né? Então, vamos iniciar com a primeira invasão francesa, né? Então, gente, nessa época, quem governava o Brasil durante a primeira invasão francesa, quem governava o Brasil era o segundo governador-geral, no caso Tomé de Souza, né? Tomé de Souza que estava no comando aqui administrando o novo mundo, como se diz, né? O nosso Brasil. E o governo dele, ele não estava muito bem legal, por conta do seu filho que estava atrapalhando, né? O seu pai, então a administração não foi boa, foi uma má administração realizada pelo segundo governador-geral Duarte da Costa, tá bom? Então, como eu já falei, os países da Europa, assim como holandeses, a Holanda, a França, a Inglaterra, os outros países do mundo não aceitavam a condição do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o país, né, em apenas em apenas Espanha e Portugal. Eles não aceitavam, né? E, portanto, né, esses portugueses, né, devido aos portugueses e espanhóis estarem ocupando as nossas terras, os outros países se tornaram, né, insatisfeitos. E aí levou, né, a França a fazer a primeira invasão, que é chamada de primeira invasão francesa. Justamente os franceses, eles invadiram a Baía de Guanabara, tá bom? Primeiramente pela ilha próxima de Sergipe e constituíram ali a França Antártica. França Antártica foi o nome que foi dado ao local ocupado pela primeira invasão francesa, tá bom? Aqui nas nossas terras, né, o Brasil. Depois, como Portugal e a Espanha tinham o direito de explorar o pau-brasil, né, eles exploravam. Por quê? Porque eles estavam, né, o Brasil tinha se dividido apenas entre Portugal e Espanha, então eles estavam explorando demais, gente, de forma excessiva, né, o pau-brasil. Então, os franceses também queriam esse direito, né, claro, de explorar as riquezas que aqui encontraram. Eles queriam também garantir o seu lugar aqui no território sul e conseguir, né, exercer a sua religião protestante, porque eles também, os franceses, né, estavam insatisfeitos com o catolicismo, com a religião católica naquela época, né, que detinha o poder. Então, estava surgindo agora a religião protestante. Religião protestante pela França, né, que estavam insatisfeitos com os padres jesuítas daquela época. Religião protestante, gente, são os evangélicos, tá bom? As pessoas evangélicas. Então, aí se deu o início, né, da criação das igrejas evangélicas também aqui no nosso Brasil, pela insatisfação com os padres jesuítas, né, na igreja católica. Então, surgiu aqui também. Os franceses, eles queriam isso, né? Queriam exceder a sua religião protestante, queriam garantir aqui também a sua posse de terra, tá bom? E queriam, claro, também o direito de explorar o pau-brasil. Então, esses eram os 3 principais objetivos, né, da França estar também invadindo aqui as nossas terras. No caso, a primeira invasão francesa, tá bom? Então, os franceses, eles foram espertos, né? Eles se aliaram aos índios da região, né? Se tornaram amigos. E essa união, ela garantiu pelo menos por algum tempo, né? Eles tentaram ser amigos, claro, por algum tempo conseguiram. E a permanência dos franceses aqui no Brasil, né? Começou, claro, com o tempo, começou também, assim como os outros países, a terem conflitos, né? A atacarem também os portugueses, certo? E
Depois, os indígenas atacarem também os indígenas, né? Então, os ataques, eles foram cada dia mais intensos, né? Muitos conflitos mesmos, batalhas mesmo pesadas entre portugueses, indígenas, né, franceses. Os índios eram os primeiros, foram e são os primeiros habitantes do Brasil. E aí, quando os franceses chegaram, queriam o quê? Tentaram de forma amigável, mas como? Queriam destruir simplesmente tudo, explorar as nossas riquezas, e aí os índios ficaram insatisfeitos. Então, cansados, os indígenas se uniram, né? Criaram a Confederação dos Tamoios para lutar contra a exploração. Então, a Confederação dos Tamoios criada pelos indígenas. Então, os franceses, eles se contentavam em negociar com os indígenas, claro, troca de presentes, né? Eles davam, os franceses traziam traziam facas, espelhos, por exemplo, e trocavam com produtos tropicais com o pau-brasil aqui, com os indígenas. Eles faziam essa troca, o comércio era realizado assim, à base de troca. Então, com essa prática, os franceses, eles se tornaram cada vez mais perigosos, porque, claro, eles iam conseguindo cada vez mais conhecer as nossas terras, conhecer mais as nossas riquezas, tá bom? Então, durante o governo de Duarte da Costa, né, eles conseguiram muita coisa, os franceses aqui. Só que aí, logo em seguida, veio, e Duarte da Costa, ele não tinha força, ele teve muitos problemas no seu governo causado pelo seu filho, e aí, como ele estava com problemas familiares, ele não teve muita força, não teve noção, cabeça, né, para armar armadilhas, para derrotar, né, eles. Então, o que foi que veio? Duarte da Costa saiu, e aí entrou o terceiro governador geral, chamado Mendes de Sá, que foi no governo de Mendes de Sá, mas não foi Mendes de Sá. No governo de Mendes de Sá, houve realmente a expulsão dos franceses aqui das nossas terras. Como? Ele chamou o sobrinho dele, chamado de Estácio de Sá, tá bom? E aí o seu sobrinho, aliás, chegou, né, com o reforço de Portugal, né? E aí veio para cá com a finalidade de expulsar os franceses. E realmente, né, Estácio de Sá, o sobrinho de Mendes de Sá, fundou o Forte de São Luís, de São Sebastião do Rio de Janeiro, que posteriormente deu origem, né, à cidade do Rio de Janeiro. Então, o Forte do Rio de Janeiro. Forte, gente, é uma arquitetura, é uma estrutura arquitetônica, militar, projetada para a guerra defensiva, tá bom? Era uma forma de facilitar os fortes, lá nos fortes, né, a casa, um local bem grande, eles iam abastecer os navios de alimentos, de águas, tá bom? Além de fazer reparos, né, de consertar os navios e também, claro, de defender o território, tá bom? Negociar, né, com a população local também. Então, os fortes, eles eram isso. Então, eles construíram. Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá, né, Mendes de Sá era o terceiro governador geral, ele fundou Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, que posteriormente fundou a cidade do Rio de Janeiro, como eu falei. E aí também, os franceses, eles foram expulsos daqui em 1567, né? Com o terceiro governador geral, que eles foram expulsos, né? E Estácio de Sá, sobrinho, né, de Mendes de Sá, acabou que foi morto. Só que para organizar, né, Mendes de Sá, para organizar a expulsão dos franceses daqui, ele fez o quê? Pediu ajuda à metrópole, no caso, veio ajuda do seu sobrinho, né? E também, destaquem esse quadrinho aí, não esqueçam, também enviou Anchieta, padre Anchieta, e Nóbrega, para pacificar os indígenas. Eles acreditavam que por meio da religião, os padres jesuítas iam falar de Deus e iam conseguir a confiança dos índios, né? Eles acreditavam nisso. E aí os jesuítas, eles estabeleceram com os índios o tratado chamado de Paz de Iperói, tá bom? E dissolvendo assim a Confederação dos Tamoios. Acabou com a Confederação dos Tamoios, que era o que dava, né, assistência aos franceses, né? Criada pelos indígenas, a Confederação dos Tamoios. Então, gente, aqui nós temos, né, a primeira invasão francesa. Ela está no nosso livro, na página 163 e 164, tá bom? Então, vocês são convidados a dar uma lida e, em seguida, fazer a atividade. Página 165 e 166. E agora, aqui nós temos a imagem representando, né, a primeira invasão francesa aqui nas nossas terras. Observem direitinho como eles estavam, né, os armamentos,
né? O que eles utilizavam lá em cima, naquele... nós temos a bandeira da França, na cor azul, branca e vermelha, né? Que é a primeira invasão francesa, os trajes das pessoas, as espadas. Eles utilizavam o transporte, né? O cavalo, vocês podem estar observando essa imagem. E agora nós vamos ver a segunda invasão francesa, tá bom? Então, a primeira aconteceu na Baía de Guanabara. E agora, né, Rio de Janeiro. E agora nós temos, em 1612, né, os franceses, eles voltaram novamente, gente, a invadir aqui as nossas terras. Só que agora pelo estado do Maranhão. Porque eles queriam fundar, né, uma colônia. E agora, na primeira invasão que eles fizeram, eles fundaram o quê? A França Antártica. E agora, na segunda invasão, eles fundaram a França Equinocial, tá bom? Que já era no Maranhão, mais próximo do polo, da zona do Equador, né? Então, aqui, já na primeira invasão, eles construíram o que nem? Vocês lembram? O Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, que deu origem à cidade de Rio de Janeiro. Agora, na segunda invasão, quando eles invadiram aqui, eles construíram o Forte de São Luís, tá bom? Que deu origem, né, posteriormente à cidade de São Luís, que hoje é a atual capital, né, do estado do Maranhão, como nós sabemos, tá bom? Então, foi uma homenagem, São Luís, ao rei, né, da época da França, tá bom? São Luís. Aí, depois nós temos essa invasão, ela foi realizada com recursos, né, da França, do estado francês. E ela foi bem mais curta que a anterior. Por quê? Essa segunda invasão, a primeira durou muito tempo. A segunda invasão, ela durou apenas 3 anos. E os objetivos dos franceses era participar do novo mercado de exploração colonial e ter na colônia um refúgio para os protestantes que sofriam perseguição na França. Estava surgindo, né, a religião protestante, são os evangélicos. Então, eles queriam, né, um refúgio para as pessoas que eram protestantes, que eram evangélicas. Então, esse quadro aí abaixo também queria que vocês destacassem. Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura comandaram o movimento de expulsão, né, dos invasores franceses do Maranhão. Eles, em 3 anos, em 1615, né, eles foram expulsos sob comando de Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Então, a partir daí, Portugal, ele sentiu a necessidade de defender o norte brasileiro e deu início a um povoamento mais efetivo. Aqui, nessa imagem, nós temos aqui a imagem representando a segunda invasão francesa, tá bom? No nosso Brasil. Então, esse conteúdo nós temos no nosso livro, página 167, e em seguida você faça a atividade 168 e 169.